o pessoal da prefeitura aqui já deixou bem claro que quer saber como anda a estrutura dos edifícios. E o doutor ali, o doutor Márcio, também foi muito claro que para quem é profissional honesto é bom se garantir pela parte da estrutura. Vamos lá. O nome do PowerPoint é por que tem prédio que cai e por que tem prédio que não cai. Eu dedico esse PowerPoint ao meu amigo calculista, que era o Francisco Elvas Filho, que infelizmente foi embora daqui, passou para o andar de cima no ano passado. Algumas partes desse PowerPoint vêm de textos que eu fiz junto com ele, tá? Bom, em primeiro lugar, segundo pesquisas do IBAP São Paulo, as causas mais comuns dos acidentes prediais em construção com mais de 30 anos de construção são falha de manutenção e uso entra com 2/3 e 1/3 com anomalia construtiva, tá? Olha, nós estamos falando de prédios com mais de 30 anos em que aparecem as anomalias construtivas que estavam ocultas depois de 30 anos. Olha só, tá? Mais adiante, segundo a mesma pesquisa do IBAP, e olha, paulista é sério, hein? O pessoal lá de São Paulo não é brincadeira não, bate um bolão, são técnicos do mais alto nível e são muito eficientes. Bom, também verificou-se que pela parte construtiva do prédio, que teve uma ruína parcial ou total, contribuiu principalmente com o acidente o seguinte: alvenaria 5%, telhados 10%, o elevador 3%, a estrutura 57%, o gás entra com 3%, o sistema hidráulico 2%, o revestimento 8% e as fachadas entraram com 11%. Muito bem. A partir desse estudo sério, o que você, quando for vistoriar um prédio, vai se preocupar? Em primeiro lugar, com a estrutura. Em segundo lugar, com a fachada. Em terceiro lugar, com o telhado. O resto é perfumaria. Eu não diria que gás seja perfumaria, tá? Eu sempre olho o gás, como é que tá. Eu não vou dizer que o PC de luz não seja importante, também é. Mas, meu amigo, mais da metade dos problemas que aconteceram, dos acidentes, foi por causa da estrutura. Então, a estrutura é o principal. Concordam? Isso é o que eu acabei de falar, tá? O mais importante é a estrutura, depois os revestimentos e esquadrias das fachadas, os telhados dos prédios mais antigos, para podermos atestar a sua segurança e bom desempenho com a devida confiabilidade técnica. É isso principalmente que nós temos que examinar. Você vai dizer, então não precisa visitar apartamento. Precisa. Precisa, que é lá que você vai ver se tem algum problema de recalque. É lá que você vai ver muitas vezes se está a estrutura deteriorada. Tá? Se não fizerem isso, podem ocorrer problemas como esses aqui, ó. Isso aí é o antigo desabamento do prédio São Luís Rei. Foi na década de 50, ali em Copacabana. Ali é o Liberdade, que foi há 2 anos atrás. Esse aqui é o desabamento desse mês, que foi em Medellín. Esse prédio, em termos de arquitetura e construção colombiana, era de um padrão muito bom. Era de classe média alta. Desabou um bloco inteirinho. Os moradores tiveram tempo de sair. Aí entrou uma equipe tentando segurar o prédio na base do encaminhamento de pilar feito em cima da hora. E morreram todos os técnicos e operários que estavam fazendo a tentativa de segurar o prédio. Tá? O resultado disso é isso que vocês estão vendo aí na tela. Dor, desespero, perda patrimonial, perda afetiva, muitas perdas. Tá?
Quais são as causas dos colapsos estruturais de edifícios? São os seguintes. Essa listagem que eu vou fazer é completa, tá? Uma delas é falha no próprio projeto da estrutura. Muitos dos desabamentos ocorrem por erros no escritório de cálculo, tais como esquecimento de alguma carga importante que deveria compor o cálculo. Por erro de conta, simplesmente. Agora com o computador está mais difícil. Ou simplesmente por erro do desenho. Exemplos: o pavilhão da Gameleira e o Palace 2. Tá? Outra causa é falha das fundações. Podem ter muitas origens, como o solo insuficientemente pesquisado, que apresenta camada ruim por debaixo de uma camada boa, estacas partidas ou mal ancoradas, intervenções externas não previstas, etc. Um exemplo foi o caso do desabamento do prédio São Luís Rei na década de 50. Hoje é mais difícil disso acontecer, tá? Pode ocasionalmente acontecer, como aconteceu naquele prédio de Copacabana na época da construção do interceptor oceânico, do emissário submarino, que cavaram demais e o prédio desabou, pertinho da fundação, que era rasa, tá? Falta de precedentes. Isso é coisa raríssima de acontecer quando, por algum pioneirismo na forma, não foi bem avaliada a estrutura e ela acaba se rompendo. Teve um caso da ponte Koblenz, na Alemanha, cuja solda entrou em fadiga por desconhecimento de sua fragilidade em relação à estrutura nova, que era usada e grande para a época. Tá? Obras antigas sem manutenção. Podem ocorrer desabamentos por corrosões estruturais advindas de falta de manutenção predial. Se vergalhões de concreto armado ficam expostos às intempéries, à umidade, a corrosão se instala e vai se alastrando por dentro das peças estruturais, podendo levar ao colapso do conjunto. Advém de falta de cuidado na manutenção da estrutura. Pode ocorrer ainda em estruturas metálicas por descascamento da proteção anticorrosiva à pintura. Caso da cobertura do Engenhão. Aquilo ali foi falha na execução. Ou parece que desviaram o negativo das lajes. Aí já rachou lá em cima, aí veio que nem uma pizza que vai formou aquele camada inteira. Aquilo ali é típico de falta de negativo na estrutura, tá? Que é laje contínua, né, deveria ter o negativo por cima, tá? E às vezes, ou o negativo corroeu, mas aí pararia no segundo andar, de cima para baixo. Mas eu acho que foi realmente o caso de desvio de negativo. Não foi o primeiro caso, não. Tá? Principalmente mestre de obra, que gosta muito de botar lá na casa dele. O negativo todo. Acha que aquilo não precisa. Bobagem, só vai encher o saco na hora de concretar, né? Outro caso também é o sobrecarregamento excessivo. As estruturas têm uma carga prevista em cálculo, mais uma sobrecarga de utilização e mais uma taxa de segurança. Que tem gente que acha que é frescura. Vamos economizar aí na taxa de segurança para ganhar algum. Está acontecendo isso, hein? Porém, há proprietários e moradores que abusam dessas margens de folga e colocam peso nas estruturas que superam essas previsões. Assim, leva a estrutura ao colapso. É o caso de proprietários que colocam 2 andares a mais nas suas unidades de cobertura, passa a ser triplex, sem os devidos cuidados, ou ainda que preenchem decks e lajes rebaixados com areia e entulho em tal quantidade que adicionam peso além de todas as previsões e cuidados feitos pelos calculistas e pelo construtor. Muito bem, isso aqui é o caso do Liberdade. Pelo menos uma das causas foi esta, tá? 5 andares a mais. 5. Na parte da frente tinha 5 andares a mais. 5. Aí você vai dizer, mas por que não caiu? Durante esses anos todos. Aí entra outros fatores. Corrosão da armadura, uma pancadinha mal dada, tá? Uma estrutura meio esquisita, meio complexa, e tinha um lugar de transição ali no 9º andar, né? E tudo mais. Bom,
O último dos casos de colapso é o vento, fogo e explosão, causas, né, externas. Quando na construção realizada ocorre algum acidente grave, como um incêndio ou uma forte explosão, ou ainda um impacto não previsto, a estrutura poderá ruir, mesmo estando bem projetada e construída. Os exemplos são as torres do World Trade Center, né, que foi com o avião que derrubaram, ou o caso da explosão por acúmulo de gás no subsolo do shopping Osasco. Essa é a imagem a seguir, o shopping Osasco. Muito bem. Aí, o que aconteceu aí em Osasco? Uma paquidérmica aginice de colocar gás liquefeito de petróleo no subsolo. Isso é erro de projeto. E passou batido, hein? Troço incrível. Desde o arquiteto até o cara da execução. Ninguém desconfiou do óbvio, que o gás liquefeito ele é mais pesado que o ar e se acumula embaixo. Ao contrário do gás de rua, que é mais leve que o ar e se acumula em cima. Tá? Então, eu acho que o cara pensou o depósito de gás lá embaixo, no subsolo, achando que era gás. Ele raciocinou como se fosse gás de rua, quando não é, ao contrário. Tá? Então, aí já houve isso. Ainda houve um problema de desgaste da tubulação ou de má conservação da tubulação, explodiu. Explodiu, matou gente. Por todas essas considerações, o arquiteto ou engenheiro que for fazer uma vistoria predial séria não deve jamais ficar apenas na simples inspeção visual. Deve sempre observar com cuidado as condições do imóvel, sim, mas procurar as plantas originais da edificação e efetuar testes na sua estrutura. Vamos passar agora para casos concretos com licença do duplo sentido. Bom, esse negócio de buscar as plantas originais tem a ver com a anamnese que o Dr. José Schipper falou aqui de manhã, tá? Bom, esse aqui é um caso concreto que eu enfrentei. Um prédio na Vila Atlântica, cuja loja terra é onde existia um tradicional restaurante. Era o Alcazar. O pessoal mais velho aqui frequentou lá. Esse restaurante tinha decoração em lambri de madeira que escondeu os pilares por mais de 40 anos. Quando ele saiu de lá e entrou um novo inquilino e tirou os lambris de madeira, olha só o que apareceu. Fogo, né? Muito bem. Aí o novo inquilino, na pressa de inaugurar a loja dele, contratou a firma que prometeu que fazia o conserto desses pilares o mais rápido possível. Olha o que aconteceu. O novo inquilino chegou, a firma pegou e tentou cortar esse pilar para buscar ferragem boa. Olha o que aconteceu, o bicho flambou. Partiu. A sorte que era um pilar secundário do prédio e a carga redistribuiu nos pilares em volta. Porém, estava partido. O pessoal da engenharia e da arquitetura que estava cuidando da obra e também da prefeitura deixou essas duas escolas de 1 tonelada cada uma e deu no pé. O juiz me nomeou numa quinta-feira à noite, falando, vai lá ver. Eu passei lá, peguei o processo junto com outro colega, também arquiteto, encontrei essa gracinha aí. Eu estava com o réu e o autor presentes. Eu olhei aquilo, aí subi para o primeiro andar, onde estavam os apartamentos, né? A criancinha andando pela sala, mãezinha, não sei o quê, e o que eu faço? Porra. Aí eu cheguei e falei, desci, peguei o réu, peguei o advogado, olha, nós vamos levantar esse embargo agora, nós vamos agora, todo mundo no juiz. Aí entramos no carro, tá?
Eu já sabia o que tinha que fazer, eu já tinha desenhado. Eu cheguei para o doutor Tomás com o réu do lado de fora, falei, excelência, o senhor vai levantar agora esse embargo, eu estou desenhando aqui agora o que vai ser feito na estrutura, já. E o senhor publica com megafone para o réu escutar ali do lado de fora. Foi feito num ato. Aí eu falei, olha moço, o senhor vai comprar esse perfis no ferro velho de hoje para amanhã e eu quero um serralheiro lá imediatamente, eu vou acompanhar. Nós fizemos essa saída estrutural aqui, ó. Eu juntei um pilar partido a um pilar bom vizinho. Eu cortei a flambagem, se fosse flambagem, a menos de 1/4. Olha, gente, no domingo, quando foi dada a última solta, aquela escora ali, ó, ficou frouxa. Imagina como é que estava a tensão dessa porcaria. E ainda depois eu teve o escrevente que falou que o Poder Judiciário não era defesa civil. Ainda escutei isso. Bom, de fato, quem passasse no edifício antes da retirada dos lambris da decoração não veria nenhum problema na estrutura do imóvel, que estava sem nenhuma fissura ou indício de fraqueza. Alguém aí vai arriscar o seu nome, diploma e patrimônio com vistorias prediais meramente visuais? Acho que depois dessa fica muito clara a situação que se encontra numa vistoria desse tipo, né? Pode. Eu arranco. Eu te digo uma coisa, antes de continuar aqui. No mês passado, eu tenho 2 administradoras me indicando. Então eu fui chamado num prédio em Copacabana, olha só, da idade desse aí. Te digo outro caso. Eu já pedi isso. E essa semana eu pedi isso. Eu já falei para o síndico, olha, eu dou uma proposta, mas eu vou botar na proposta que eu vou quebrar 3 placas de mármore. Sabe, porque o João Antônio, vocês conhecem o João Antônio, né? O João Antônio me contou, inclusive, que no prédio da Vieira Soto, já novo, feito com fachada em mármore e insert metálico. O insert dá uma distância disso para a estrutura oca ali dentro, tá? Mais ou menos uns 3 a 8 centímetros, variando dependendo do tipo